Salve Maria! Venho aqui a vocês novamente para fazer mais um podcast e já aviso já desde então que este vídeo, o tema deste vídeo, é um dos temas mais importantes que temos a tratar no canal, ao menos atualmente. Digo isto porque esta questão em específico, ela é um grande divisor de águas, não somente no campo filosófico, como vocês perceberão que até mesmo no campo político. É algo essencial. Pois bem, trataremos do conceito real de liberdade, isto é, o conceito da liberdade cristã, e então explicaremos os erros estruturais e lógicos do moderno conceito de liberdade. E, portanto, refutaremos o moderno conceito de liberdade que desemboca na ideia do liberalismo. Então, assim sendo, e por tais razões, comecemos o vídeo. Como de costume, façamos uma oração ao princípio. Ó Divino Espírito Santo, por favor, guiai nossos atos, pensamentos e inteligências, que não sigamos segundo a nossa vontade e os nossos desejos ímpios, e nem mesmo os nossos interesses pessoais, mas sim segundo a verdade. Por favor, se estivermos errados, que sejamos corrigidos. Se estivermos ímpios de intenções, que sejamos parados. Se isso que estou fazendo agora está errado, que eu seja impedido. Que minhas palavras não confundam, mas possam auxiliar, e que aqueles que escutam tenham facilidade para assimilar, apreender, memorizar. Ó São Tomás de Aquino, iluminai nossa inteligência e rogai por nosso favor para que tenhamos o devido conhecimento, mas não de forma a nos tornarmos soberbos, mas sim de modo a nos tornarmos mais humildes. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se ti me confia a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pois bem, comecemos então com o vídeo. A liberdade. Comecemos analisando de que modo ela se representa e aparece dentro dos nossos conceitos. Podemos ver a liberdade na forma de liberalismo, isto é, dentro de uma estrutura ideológica, e este liberalismo dentro da estrutura de mais ideologias que derivam do próprio liberalismo. Podemos encontrar a liberdade caracterizada como um sentimento, isto é, o sentimento de se sentir livre, que não é a liberdade da qual aqui tratamos. Podemos nos referir à liberdade enquanto a capacidade de fazer mais coisas. Não estou ainda entrando em uma definição precisa, mas estou falando, claro, da forma como ela é utilizada dentro da linguagem. Pois bem, comecemos tentando analisar uma situação mais comum e cuja qual é mais fácil para que todos nós tenhamos referência, para que possamos entender e compreender o que se quer tratar. Este vídeo teve como inspiração principal um livro chamado Liberalismo e Apostasia, do Alberto Caturelli, um filósofo argentino. Ele servirá de base e estrutura, assim como costumamos utilizar livros para dar uma estrutura já pronta, para que o vídeo ele não seja totalmente disperso em ideias alheias ou como se fosse uma mera conversação. Pois bem, é comum escutar, geralmente, frases do tipo: devemos defender a liberdade, devemos promover a liberdade. Ora, a ideia de liberdade, geralmente, e na grande e brutal maioria das vezes, ela é dita como a capacidade de não ser preso, seja por uma burocracia, seja por uma lei, seja por uma força coercitiva externa. Então disse, por exemplo, que um indivíduo não é dotado de liberdade quando ele está preso. Também é dito, por exemplo, que ele não é dotado de liberdade quando certa coisa que ele deseja, ele é privado de fazê-lo. Então, assim sendo, a liberdade, ao menos no sentido popular, dentro da mística que encontramos dentro da linguagem, ela é vista geralmente como a capacidade de não estar sendo coagido por um terceiro, de não estar sendo pressionado por uma força terceira. Mas, ao mesmo tempo, olhando para uma camada mais culta, podemos observar também na linguagem popular, às vezes, uma distinção um pouquinho mais clara, onde tratamos a liberdade não como necessariamente toda a capacidade de agir, mas a capacidade de agir que não incomoda o próximo. Mas ainda assim, essa definição está completamente incorreta. Mas, para criar tensão, eu ainda não irei direto para a resposta e para a conclusão.
Irei cavar um pouco mais em cima desta questão. Vamos antes tentar justificar ao máximo esta visão popular, para ver se conseguimos de alguma forma dar uma base a ela, e encontrar para ver se existe de forma evidente alguma razão para questionar tal visão de liberdade. Pois bem, ora, a capacidade de agir, se for dita ser a liberdade, teremos um problema lógico que é o seguinte: qualquer situação na qual o humano se encontra não o priva da capacidade de agir, de tal modo que, se um ser humano for preso, ele ainda pode agir. De fato, as coisas às quais ele foi limitado de fazer diminuíram, mas todo ser humano possui em mesma quantidade praticamente a potência para o ato, de modo tal de que o ato que ele vai possuir é só um. Então, em outras palavras, se levarmos a liberdade como a capacidade de agir, é impossível haver um grau maior ou menor de liberdade, pois se concebermos a liberdade de tal forma, devemos lembrar que você não muda o destino e não muda o futuro. Considerando que o destino daquele ser humano será um só, logo, a liberdade dele é uma só. Logo, se a liberdade dele é uma só, ele estar ou não preso, ele ser ou não privado de direitos, não diminuiria sua liberdade. Então, olhando por esta ética, o indivíduo que vive na Coreia do Norte tem o mesmo grau de liberdade que o indivíduo que vive na América, e vice-versa. Não haveria uma comparatibilidade. Assim sendo, os filósofos, os modernos liberais, tentaram criar alguma delimitação que pudesse justificar esta visão da liberdade. Porque se a liberdade não é a capacidade de agir sem ser coagido, eles precisaram encontrar uma definição mais concreta. Então determinaram que a capacidade de agir sem que prejudique a outro seria liberdade. E isso, obviamente, foi vinculado diretamente à questão da propriedade. Ou seja, você pode agir da forma como quiser, contanto que isso não afete outro indivíduo. Porém, devemos analisar: é verídica tal afirmação? Este tipo de conceito de liberdade é justamente o conceito de liberdade que nós encontramos desde o liberalismo clássico até nos seus maiores expoentes, passando a linha do tempo no anarcocapitalismo e no libertarianismo. Ele parte desta mesma visão do conceito de liberdade, né? Pois bem, este é o que chega mais perto de encontrar uma perfeição no contexto do que poderia ser a liberdade se não fosse por uma simples razão: esqueceu-se o que é a suma liberdade. E, pior, desvinculou-se Deus da equação. Aqui abro um adendo e peço: recomendo que assistam os vídeos a respeito da composição de Deus, isto é, aquele onde demonstramos a realidade de Deus e aquele onde demonstramos o funcionamento de Deus, porque ele é essencial para que se compreenda o que será tratado aqui. Mas para os que não viram tais coisas, darei certos preâmbulos rápidos para que se tenha alguma base de compreensão, alguma linha de raciocínio. Pois bem, o conceito no qual tratamos agora, que é um conceito mais aprimorado do conceito moderno de liberdade, ele é um conceito que exclui Deus da operação justamente porque ele pensa a liberdade totalmente no hábito humano. Então, assim, a liberdade ela não se torna uma entidade mais de cunho metafísico, como ela é na anterior, como trataremos em breve, mas sim uma operação simplesmente humana baseada numa mera conveniência. Então, a liberdade torna-se um meio-termo moral de conveniência comum, e não o escopo de sua real operação. Então, o conceito atual que as pessoas usam para a liberdade, eles não estão se referindo à liberdade, eles estão querendo dizer a um conceito moral de medida legal, que entra totalmente no campo político. Então, assim sendo, ambas essas definições de liberdade falham e ficará muito mais esclarecido porque elas erram posteriormente. Apenas com o que foi tratado aqui, podemos apenas de rasa maneira explicar os erros dessas duas visões do que é a liberdade, com exceção do primeiro exemplo dado, que é de fácil refutação. Agora, o segundo não é bem assim. Agora, trataremos do significado tradicional, original de liberdade, baseado na metafísica, e não em uma visão política ou uma visão totalmente baseada num lastro de propriedade. Pois bem,
Todos vocês que já nos acompanham conhecem o conceito de intelecção, ou seja, a inteligência no sentido metafísico da palavra, e não do cérebro em si. Da mesma maneira, vocês já conhecem o conceito de ato, correto? E sabem que a inteligência se trata do intelecto em ato. Quando o intelecto, ou seja, a intelecção não material, não nos referimos aqui a uma operação cerebral material, mas sim a uma operação intelectiva, ou seja, um ato da razão, é operado em ato, temos a inteligência. A capacidade, ou melhor dizendo, a execução, prestem muita atenção nisso, a execução da intelecção por meio de ato, que é o que gera a inteligência, é o que chamamos liberdade. Ou seja, o ato racional é a liberdade. Então, em outras palavras, a liberdade nada mais é do que um meio para que se possa realizar toda e qualquer coisa. E nisso não se incluem os instintos. Então, por exemplo, você sentiu ódio ou raiva porque te incomodaram. A raiva do corpo, os sentimentos hormonais, as instigações, as paixões humanas, né, isto é, as materiais, de modo algum constituem como liberdade, porque você não tem pleno controle sobre elas. Enquanto isso, se você toma uma decisão de espontânea vontade, ou se você consente com tal coisa que ocorre a você, este sim é um ato de liberdade. Então suponhamos que você sofra uma tentação. Você sofrer uma tentação não é uma operação de forma alguma que envolva a liberdade. Mas agora, o ato deliberado de, por meio de sua razão, você agir e acabar confirmando essa tentação, acabar consentindo com ela, né, configura como um ato da liberdade. Da mesma forma, né, como você decidir não pecar, confirma como um ato da liberdade. Então, em outras palavras, né, vamos retomar como funciona a operação do ser humano. O ser humano, ele visa um bem. E para alcançar esse bem, ele realiza um ato. O ato que visa o bem. Mas aquilo que decide espontaneamente realizar aquele ato para chegar no bem, que é a liberdade. Então, em outras palavras, a liberdade, ela é uma escolha efetuada. Ou seja, não estamos aqui falando de uma potência para escolher, mas da escolha em si. Você tomou uma decisão. Decidir é a liberdade. Só que toda liberdade, ela deve caminhar para um bem. Então, em outras palavras, percebemos aqui uma subordinação por si só. Então, em outras palavras, se toda liberdade ela é um preâmbulo para que haja um ato e para que esse ato encontre um bem, uma finalidade, isso significa que toda liberdade é escrava do bem. E se toda liberdade é escrava do bem, isso significa que a suma liberdade, a maior das liberdades, a mais real das liberdades, é aquela que é escrava do sumo e absoluto bem. E como nós demonstramos ao longo de todo o podcast, onde demonstramos a bondade de Deus, Deus é o sumo bem, isto é, o primeiro motor, aquilo que inicia tudo, o fim de todas as coisas, porque ele está fora do tempo. Não está no início, não teve início e não terá fim, mas gerou o início e gerou o fim de todas as coisas. E como se demonstra tanto por São Tomás quanto por Aristóteles, as coisas retornam para aquilo que as causaram. E a este fim elas servem. Então, em outras palavras, a liberdade, sendo, portanto, um ato da razão, ela visa alcançar um bem. E considerando que quanto maior o bem, mais perfeito é o ato da liberdade, a maior liberdade é obedecer a Deus. Então, em outras palavras, né, a liberdade, para que seja verdadeira, não pode coincidir em algo que vá contra Deus. No vídeo da moral objetiva, nós demonstramos que o pecado existe de forma racional, é possível demonstrar o pecado pela racionalidade, de forma lógica, ou seja, o pecado ele não é uma questão de dogma de fé. Dogma de fé entram em outros atributos, mas não na questão do pecado. É possível você provar que certos atos vão contra o primeiro motor,
e afastam a sua intelecção da intelecção divina, ou seja, da semelhança do próprio Deus. E partindo de tal ponto, podemos determinar que, se você espontaneamente, por um ato de liberdade, escolhe um bem que é inferior ao sumo bem, logo a sua liberdade está danificada. Então, em outras palavras, se você desviou-se do sumo bem que é Deus, você não foi livre. Pelo contrário, você está indo contra o conceito de liberdade. Isso significa uma conclusão um tanto assustadora. Isso significa que todo pecado é contra a liberdade. Logo, é impossível defender a liberdade para o pecado. Esta ideia de liberdade para o pecado sequer faz sentido, é uma contradição em si só. Como pode a liberdade, que é o movimento do ato voluntário para o bem, e considerando que o sumo bem assuma a perfeição, logo a verdadeira liberdade dirige ao sumo bem, como pode a liberdade, que é um ato do bem, dirigir-se para o mal? Se ela dirige para o mal, ela já não é a liberdade plena. Ela é um defeito, uma abstração morta da liberdade. É uma liberdade que iniciou o seu processo de forma desviada e caiu no meio do caminho. Em outras palavras, pela linha de raciocínio aqui demonstrada, é absolutamente impossível que a liberdade inclua o pecado. É impossível que a liberdade inclua um mau ato. Portanto, a liberdade significa obedecer ao bem máximo. A liberdade, ela não é um ato de rebeldia como nós enxergamos hoje em dia. A liberdade, ela não está de forma alguma relacionada a fazer o que quiser, não está relacionada a se soltar em suas paixões. A liberdade é obediência. É mais livre aquele que mais obedece. É mais livre aquele que mais é penitente. É mais livre aquele que é mais piedoso. A liberdade está em Deus, está em Cristo. Portanto, aquele que se ajoelha para ela é o mais livre de todos, enquanto os outros são escravos do pecado, que em nada possui liberdade. A liberdade jamais foi, nunca será uma rebeldia, como tentam passar hoje em dia. Isso porque não estou entrando no mérito de libertinagem ou qualquer termo do gênero. Estou falando da liberdade em si. Então, não existe, por exemplo, a liberdade de divórcio. Porque o divórcio é um pecado. Porque o divórcio vai contra a natureza humana. Não existe, por exemplo, a liberdade para amar livremente. Porque as paixões desordenadas vão contra o primeiro motor e se desordenam do sumo fim. Em outras palavras, o uso das paixões desordenadas não pode de forma alguma ser uma espécie de liberdade. Então, assim sendo, quando o Estado permite que se cumpram certas liberdades, entre aspas, ele não está permitindo liberdades. Ele está permitindo a luta contra a liberdade. A liberdade sempre foi, é e sempre será a submissão ao sumo bem. Uma entrega de corpo e alma de forma integral. Isto abre algumas questões um tanto interessantes. Porque vamos pensar, bem, se para que haja liberdade não se pode permitir a existência do mal, isso significa que o Estado ele terá que intervir em todas as questões pessoais do homem? Então, por exemplo, se dirigir-se ao sumo bem é a liberdade, isso significa que o Estado ele deve garantir que as pessoas não pequem? Sim, o Estado deve garantir que as pessoas não pequem. Isso significa que o Estado ele não pode ser laico? Ele necessariamente tem que ser um Estado teológico? Não somente um Estado teológico, amigo. Um Estado católico. Então, isso quer dizer que o Estado ele deve monitorar cada aspecto da vida das pessoas? Vamos refletir isso de uma forma mais cuidadosa. Bem, o Estado ele não pode simplesmente proibir o mal. Você não pode fazer um decreto proibindo que exista o mal e desta forma ele se abole. Você tem que utilizar de leis
e garantir que, de certa forma, dentro das estruturas apropriadas ou permitidas naquela sociedade, essas leis possam ter algum efeito, né? Ou a prática ou o emprego da força possam ter um efeito para que se abola esse mal. Mas deve-se tomar cuidado, portanto, para que, por meio da tentativa de abolir o mal, não se crie um mal por si só, senão haveria, portanto, uma violação da liberdade. Então, o que define o grau de totalitário do Estado e se ele pode ser totalitário? O Estado, ele não pode ser totalitário no sentido material, onde ele deve abranger a vida de todos os indivíduos, e ele não pode ser totalitário no sentido de garantir uma força política, mas ele deve ser totalitário no sentido espiritual, no qual todo e qualquer fim do Estado deve direcionar-se para Deus, direcionar-se para a liberdade. Percebam, estou destoando e dissociando do conceito moderno de totalitarismo. Estou partindo de outra conceituação de totalitarismo. Um totalitarismo intelectivo. Até porque devemos lembrar, totalitário é aquilo que abrange todos os aspectos de algo. E se algo é totalitariamente cristão, logo este algo é santo, pois abrange a cristandade em todos os aspectos. Seria um totalitarismo lícito. Mas, vamos analisar uma coisa. Suponhamos que eu crio uma lei para proibir um mal. Né? Suponhamos que as pessoas estejam praticando fornicações e eu, enquanto Estado, queira impedir tal coisa. É totalmente lícito. Mas se com a lei ou com o emprego da força que eu faça, eu acabe ferindo o inocente ou punindo na medida errada, eu posso estar violando uma lei divina. E desta forma eu estarei indo contra a própria liberdade. Então é isto o que define a liberdade. A ação individual de cada homem ordenada para Deus. Como definição Tomás de Aquino, em torno do quarto ou do terceiro tomo da Suma Teológica, é possível que dois indivíduos diferentes, mesmo que na boa intenção e direcionados para o sumo bem, possam divergir dentro deste mundo. Né? Claro, a lei não tem o que fazer quanto a isso. O nosso mundo não é capaz de intervir quanto a isso. Isso cabe, claro, à providência divina. Mas o importante é que o Estado, dentro do possível, busque figurar-se naquilo que é a verdadeira liberdade, e não há erro nisso. Se ele de fato tentar ser totalitário dentro das virtudes cristãs, logo ele deve ser também totalitário na questão de não infligir o mal ao próximo. Percebam, a radicalidade do cristianismo é a radicalidade da virtude, e a virtude é o meio termo. Então, ser radical no meio termo não significa morno, meio termo não significa em cima do muro, mas meio termo significa virtuoso em suas capacidades, enquanto homem, corajoso, casto, viril, com uma fé lúcida, com uma serenidade espiritual. É muito difícil atribuir-se a liberdade a um conceito estatal, justamente porque a liberdade ela parte totalmente do indivíduo a si só. Então, quando tratamos da questão da liberdade, sendo ela um ato da operação de um ser intelectivo, ela não pode ser associada diretamente a um órgão estatal. Então, ela acaba em uma análise muito mais minucioso que entra na questão de indivíduo por indivíduo. Então, assim sendo, a doutrina moral do Estado deve diretamente fincar-se em qual será o pensamento de indivíduo por indivíduo. E este pensamento coletivo que se infunde nessa sociedade deve diretamente estar vinculado para uma finalidade final, para um sumo bem, e não um inferior, para que a liberdade nele seja plena. Então, até aqui, nós definimos quais são os erros cabais das outras conceituações de liberdade. Vamos retomá-las, portanto. Peguemos aquele conceito de liberdade baseado na propriedade, onde você pode fazer tudo contanto que não viole a propriedade do próximo. Percebam que essa liberdade é totalmente falha, porque ela permite que o indivíduo, em particular, viole a liberdade. Perceba, como que este indivíduo estará sendo livre se ele, por exemplo, cometer um ato ilícito contra a castidade? Então alguns dirão, não, mas ele não violou a propriedade. Ok, não violou, mas esse seu conceito de liberdade é fraco, é errôneo, é totalmente vadio. Ele não tem uma base real, ele é artificial.
Quando colocamos Deus, que é o final objetivo da liberdade, em tese, logo todas essas teses modernas não têm qualquer base ou qualquer sentido. E percebam, isso praticamente destrói qualquer base moral que exista para qualquer doutrina liberal. Isso mata toda a escola clássica de pensamento quando falamos em questão de doutrina moral. Isso quebra toda a escola austríaca. Até os autores austríacos que têm muitas coisas boas. Peguemos Bastiat, por exemplo. Bastiat muito fala da liberdade, mas a liberdade que ele lá trata é uma liberdade completamente errônea. É uma liberdade fraca. Não estou falando, não estou dando deméritos a eles ou falando que eles perderam toda e qualquer utilidade em questão de conteúdo agregar ou seja até mesmo conteúdo econômico. Mas tratando-se de quesito moral, é uma moral totalmente falha. Não há como dar uma base de sustento para isso e quando inclui-se a questão divina, morre por terra completamente. Mas me abstenho agora de comparar ambos. Me abstenho, portanto, também de voltar a refletir em torno desses três métodos de liberdade, das três interpretações e, claro, da terceira, que é a correta. E vamos falar um pouco da história disso. A história de como esse pensamento do que é liberdade deturpou-se, eu vou utilizar o livro que eu citei, que é o Liberalismo e Apostasia, que é o que usei de grande base para a constituição deste vídeo. Pois bem, o Alberto Catorelli, ele coloca como uma certa espécie de pré-liberalismo, né, o que teria dado as origens, não é um liberalismo propriamente dito, mas ele tenta ir nas raízes do pensamento. Ele coloca como certo culpado Guilherme de Ockham. Né? Ainda estamos aqui no medievo ao tratar dele. E é comentado de que ele promove uma primeira ruptura entre a ordem temporal e a ordem sobrenatural. Isto pois, na reflexão entre o relatio realis e relatio rationis, isto é, relatio realis, a relação do homem com a realidade, relatio rationis, a relação com a razão, ele rompe o relatio realis em nome do relatio rationis. O relatio realis ele é um termo que indica que o ser humano ele pode conhecer a realidade em si. Então, em outras palavras, entramos aqui numa questão já da epistemologia, né? Da questão da teoria do conhecimento. E há um rompimento. Ele coloca como o conhecimento da razão não sendo o da verdade em si, mas sim, né, apenas uma relação com o objeto não real, mas racional, ou seja, de uma construção, de uma mera abstração. Mas percebam, até aqui não existe um problema realmente evidente, até porque o Relatio Rationis ele é muito diferente ainda do que vamos ter posteriormente na filosofia moderna, porque o que temos na filosofia moderna é praticamente uma negação da capacidade de conhecer o objeto. Ele não nega a capacidade de conhecer o objeto. Ele apenas diz que a relação que ele possui não é de cuidade. Você não tem essência do objeto, né? Ou seja, ele realça isso. De fato, quando você olha um objeto, você não pode conhecer ele em si, né, como aquilo que ele realmente é, porque para você conhecer ele em sua plena forma, apenas você sendo Deus. Mas você consegue, sim, ter uma compreensão da razão do objeto. Sem dúvida, você pode ter uma concepção dos acidentes dele, né? Mas agora, você ter concepção dos acidentes não significa que você não tenha uma concepção da razão da existência daquilo e das razões que o compõem, até porque você utiliza de operações racionais para a compreensão daquilo, né? E o Ockham, ele trata como se todo este conhecimento fosse acidental, ele não coloca como se houvesse uma operação racional envolvida nisso. Então, assim sendo, a realidade se torna apenas uma mera abstração. Reparem, não está negando a realidade. Não é semelhante ao que temos na filosofia moderna, mas sim tratando-a como uma mera convenção de acidentes, por meio da operação da mente humana. Se eu estiver cometendo algum equívoco a respeito do pensamento do Ockham, né, porque ele não é um filósofo que eu li diretamente. Eu estou lendo aqui com base naquilo que eu pude me informar a respeito dele. Então, quem puder fazer correções, por favor, sinta-se livre. É essencial isso. Bem, prosseguindo aqui.
A partir do momento em que cresce, que você concebe tudo como se tudo fosse uma convenção humana, temos aqui o primeiro rompimento, uma ideia que futuramente vai se tornar-se numa espécie de autossuficiência do homem em questão da razão. Porque percebam, se antes você pode compreender tudo porque você sabe que as operações da razão são reais e estas são mantidas por Deus, a partir do momento em que tudo se torna uma convenção humana, você já não poderia determinar tal coisa. O que você poderia determinar é que sua mente convencionou que tal ordem de coisas é permitida por Deus, e não que aquilo seria uma operação da razão propriamente dita. E ele coloca que futuramente isso vai piorar com o averroísmo. Pois, com João de Yandon, né, ainda no medievo, influenciado pela filosofia do filósofo Averroes, árabe, tivemos um problema maior, porque ele chega a rejeitar todas as questões dos dogmas ou verdades de fé. Então, em outras palavras, ele tira a teologia do peso que ela realmente possui. Como São Tomás explica, a teologia ela está acima da razão porque ela dá uma pré-revelação dela. E isso é real, porque tudo aquilo que foi determinado pela teologia futuramente provou-se real com o passar dos anos, né? Sem nenhuma linha de diferença. Mas eu ainda farei um vídeo inteiro sobre isso, da questão da teologia, do porquê a verdade de fé está acima da própria razão, sem contradizer a razão, porque a razão ela é escrava da verdade de fé, estando perfeitamente alinhada com ela e jamais poderia entrar em contradição. Mas vou fazer um vídeo inteiro demonstrando isso. Não basta apenas dizer aqui brevemente, porque isso não é uma exposição satisfatória. Mas, considerando que há uma rejeição da influência sobrenatural sobre a ordem temporal, isso abre um maior leque de opções e de possibilidades para aqueles que querem afastar completamente a razão da fé. Então percebam, né? Isto aqui é o primeiro preâmbulo para que haja um afastamento da razão e da fé. E se há um afastamento da razão e da fé, o que isso significa? Isso pode significar duas coisas. Primeiro, vão surgir pessoas negando a fé, ou vão surgir pessoas achando que a fé não tem base racional. Então, em outras palavras, se você separa a razão e a fé, sendo que as duas caminham juntas, isso significa que agora cada um vai para um lado. Quem seguir o lado da razão, sem ter a fé, vai acabar se dissociando totalmente da fé. E vai criar algo que futuramente pode acabar desembocando e vai desembocar no ateísmo. Enquanto aquele que vai apenas pelo caminho da fé e deixa para trás o caminho da razão, vai se tornar protestante. E isso aqui não é ironia, vocês vão entender por quê, né? Mas prosseguindo, antes de chegarmos, claro, nessa questão, temos Marcílio de Padoá, que vai comentar, já baseado nessas ideias que vêm fosforescendo junto com ele, que o Estado é uma sociedade perfeita e que ele deve subjugar a Igreja. Mas não aprofundarei nisso. Posteriormente, teremos Nicolau de Attecourt, que baseou também, de certa forma, em uma linha de pensamento muito semelhante ao Ockham, mas dessa vez ele faz um rompimento muito mais esclarecido, diferente do Ockham, que apenas, né, deixa uma base para o rompimento. Onde, por meio do mesmo fenomenismo, ou seja, da mesma ideia de abstração das coisas e subjugá-las totalmente aos fenômenos, ele rompe totalmente a existência da ordem metafísica com o do homem. E ao romper totalmente a ordem metafísica, ele coloca o mundo humano, a visão humana, como totalmente autossuficiente para a compreensão das coisas. Portanto, aqui temos, né, como descreve nosso autor Alberto Caturelli, que, objetivamente, abre aspas, temos uma real ruptura entre ordem temporal e sobrenatural. Vírgula, ceticismo a respeito dos conteúdos da fé, autossuficiência do Estado e soberania popular até a rejeição da própria ordem natural configuram o prelúdio de uma próxima concepção geral do mundo que terá como sinal característico a suficiência da ordem temporal. E agora chegamos a uma figura interessante que vai fazer referência ao que eu disse lá atrás. Lutero. Sim, Martinho Lutero, né, o deformado homem alemão, ele teve uma influência grave nessa questão. O Lutero ele teve uma formação occamista, baseado nas ideias do Guilherme de Ockham, né? E Lutero ele faz uma reflexão tanto interessante. Pois bem, o ato, por meio da razão, é a liberdade. Mas Lutero ele comenta o seguinte: ele acredita
que é impossível que seja feito bem. Ele acredita que você, por ter que obedecer a Deus, por ter que obedecer o que é destinado, tive um pequeno problema de áudio e deu uma travada, mas agora retornou. Resumindo, como o destino está traçado, logo ele não acreditava que a liberdade propriamente existia. Então ele falava que o livre-arbítrio ele era na verdade uma escravidão. É que ele comete um erro que eu vou refutar em outro vídeo. Né? Na verdade o vídeo já está feito. Se vocês verem, por exemplo, os vídeos sobre Sumo Bem, ou o livro, o vídeo sobre a moral objetiva, acredito que eu já tratei esse tema lá. Se eu não tratei, né, o porquê de o livre-arbítrio existir e não ser uma escravidão, por favor me avisem para eu fazer o vídeo, né, que eu não me recordo. Mas resumindo, ele diz que o livre-arbítrio é uma escravidão e, portanto, ele acredita que o homem não é livre senão para o mal. Então eu vou ler aqui rapidinho o que é comentado. Vou ler das próprias palavras do livro. Abre aspas. Com o protestantismo, a fenda aberta na cristandade se converte em ruptura total. Só um voluntarismo nominalista, que é por um lado impulsivo cego do apetite e por outro inexistência de relações reais, permite afirmar teologicamente que o livre-arbítrio, potência de agir ou não agir, ou de agir desta ou daquela maneira, é livre somente para o mal, sendo o mal puro defeito, a ausência de bem e inexorável não orientação da vontade ao bem. É contraditório sustentar filosoficamente que só exista livre-arbítrio para o mal, obviamente, porque como nós demonstramos anteriormente, né, você não consegue nem praticar o mal. Então imagine só um livre-arbítrio que apenas executa o mal. E Lutero conseguiu chegar nessa conclusão. Né? Genial. Como ele conseguiu isso? Não sabemos. É um gênio não compreendido, mas prosseguindo aqui, abre aspas. Seja como for, a afirmação fundamental de Lutero de que depois do pecado, abre aspas, o livre-arbítrio está confinado e reduzido à escravidão, implica que o homem não é livre senão para o mal. Então ele pula um parágrafo. Neste caso, então, o homem não é livre, pois o seu livre-arbítrio está morto. Por esta razão, as obras em nada contribuem para a justificação e a natureza humana, enquanto natureza, está aniquilada. Então, em outras palavras, a doutrina luterana, ela praticamente nega a liberdade, não que nega, mas que a liberdade é totalmente decaída e ruim. Ou seja, o conceito de liberdade luterano, ele não apenas rompeu com a teologia, né, como ele chega a negar a justificação. Ou seja, né, é a partir daqui que ele apenas coloca a fé como único critério para se salvar. Ora, se nenhuma obra vai funcionar, se nenhuma obra pode se justificar, então por que não apenas retirar todos os livros da Bíblia que demonstram isso, né, como reforço já da doutrina da tradição, criar uma bela sola escritura e decidir que basta ter fé que você está salvo? Pois bem, prossigo aqui lendo, abre aspas, o equilíbrio entre fé e obras, ensinado pela Igreja, foi rompido, e com ele se romperam todos os laços que possibilitavam uma vida social e política com justiça e dignidade. Ainda mais, abre aspas, se a natureza humana não vale nada, tampouco vale a razão, já que a razão pertence ao homem. Ora, se a razão não vale nada, o homem não pode descobrir as leis da política e da vida ética. Portanto, a justiça, exceto a justiça puramente divina, se reduz a um mito. Aqui, no caso, ele faz um preâmbulo das consequências do pensamento de Lutero ser levado até as últimas consequências. E pensamos bem, se o indivíduo ele não acredita que os atos dele podem justificá-lo, e acredita que apenas basta ter fé, ficar gritando e acreditando em Cristo, apenas pela fé, não buscar praticar o Evangelho, não acreditar que o Evangelho pode realmente te curar, então qual que é o estímulo que o indivíduo desse tem para não pecar? Qual que é o estímulo que o indivíduo desse tem para querer fazer algo de bom se ele acredita que basta acreditar em Cristo que ele está salvo? E pior, né? Pelas conclusões aqui chegadas, até mesmo a questão da justiça praticada pelo humano se torna impossível. Wilhelmsen comenta, abre aspas, com a repulsa do valor sacramental da realidade, deu-se a negação da bondade da matéria, e, em consequência, a negação de Maria, princípio da mediação. O universo tornou-se a pura matéria-prima
do manchesterianismo, um universo bom somente para explorar e martelar, a fim de conseguir só aquilo que é severamente útil. O homem abandonou-se à busca dos bens desta vida. O materialismo apoderou-se do espírito europeu. Por isso, o liberalismo é filho do calvinismo e ambos são inimigos perpétuos da cidade católica. Então nós falamos aqui dos pré-liberais, aqueles que derem uma base, uma estrutura para que possivelmente pudesse surgir o liberalismo. E eu quero abrir um adendo. Vocês percebem por que heresia é tão perigoso? Vocês percebem como contradizer um único dos ensinamentos da igreja ou da doutrina tem consequências gravíssimas a longo prazo? Bastou-se que se desaproximasse por um milésimo de como que é a compreensão da realidade, e os efeitos foram catastróficos. Você pega a escala de acontecimentos ao longo dos anos e chega ao ponto de negar-se a bondade humana. Claro, não são todos, né? Mas os que não negam a bondade humana afirmam que o ser humano é um santo e tentam criar sistemas perfeitos, ideológicos, o que é pior ainda, não muito diferente do primeiro imbecil. É apenas um imbecil mais sofisticado, mais otimista. E percebam, se dentro da concepção original de liberdade, a liberdade era obedecer a Deus, agora nós tivemos uma total desvencilhação. Já estamos num mundo aqui materialista. Se não há Deus mais na concepção de liberdade, como ela pode basear-se em obedecer a Deus? Como ela pode possuir as verdades de fé se as verdades de fé foram totalmente separadas da razão ao longo desses anos? Agora uma anda para um lado, a outra anda para o outro, nenhuma das duas se encontram e as duas se apodrecem. Uma fé sem razão não é uma fé genuína, não é uma fé sóbria. E a razão sem a fé, a verdadeira fé, é uma razão cega. Uma razão sem fim, sem uma finalidade, sem a liberdade corretamente executada. Posteriormente, ao negar-se às verdades de fé e à teologia, perde-se não somente o progresso que ela permitiu, a estabilidade que ela deu de base para o crescimento da ciência, mas agora Deus toma um caráter deísta. Deus não mais possui um caráter cristão, mas sim um caráter universalista. Pois, se o cristianismo, né, as verdades de fé já são negadas, já não são consideradas como estrutura da realidade, isso só pode significar uma única coisa: que os dogmas cristãos já não estão mais incluídos. Então a pessoa vai pegar apenas a visão abstrata de Deus e utilizá-la como base, né? Mas como as pessoas são burras, e o tomismo se perdeu ao longo desses anos, principalmente com a filosofia moderna, os imbecis não sabiam que dava para provar que a existência do pecado é por meio da razão, não conseguem provar que certas questões morais são definidas por meio da razão, não conseguem mais comprovar que existe apenas uma religião verdadeira. Isso é uma coisa racional, dá para demonstrar também por meio da lógica, mas se perdeu todos esses conhecimentos, e se a pessoa não tem a razão mais, porque a própria razão se perdeu da fé, imagine tentar conciliar os dois agora. Pede para um imbecil desse tentar fazer isso. Ele não consegue, não tem como vincular os dois. Ele teria que retomar toda a cadeia de pensamento anterior do zero e refletir desde Ockham para conseguir entender o erro que ele cometeu. E aqui é explicado, abre aspas, por ora, tudo se explica, está entre aspas, dentro dos limites da razão, cujas luzes, Aufklärung, se opõem às trevas de uma inteligência que dá assentimento à fé, como a da Idade Média. Com relação a Deus, seguem-se três atitudes. Ou simplesmente não existem, então ele dá exemplos, Helvetius, Hofbauer, Lametre, e portanto o homem não está ligado a nada que seja absoluto, ou se trata simplesmente de um impessoal arquiteto do universo, Voltaire, D'Alembert, Franklin, que faz do homem uma espécie de demiurgo deste mundo, ou se trata do Deus cristão, mas com um cuidado especial para mantê-lo separado deste mundo. E aí aqui ele dá exemplos, como Kant, protestantes em geral, e mais tarde, Lamennais. Os três graus possíveis coincidem justamente no autonomismo do mundo temporal.
É característico desta nova atitude negar explicitamente o caráter sagrado do universo, em seus três níveis. Se nega que a cristandade medieval tenha sido humanista, isto é, que tenha defendido os valores humanos em si mesmos. O teísmo medieval é, no fundo, o negador do homem e do mundo. Agora, porém, o mundo tornou-se independente. Nele já não habitam nem Deus nem o diabo. O milagre já não tem sentido. Por isso, ainda que este homem continue sendo cristão, está entre aspas, criou para si mesmo um âmbito próprio, no qual a sua fé carece de vigência e de encarnação. No melhor dos casos, sua fé já não é nossa fé, mas somente minha fé, subjetiva, individualista. O corpo místico carece de significado, precisamente como corpo, e a igreja lhe aparece como uma mera congregação de fiéis, uma justa posição ou adição de singulares. Então, em outras palavras, já não existe a nossa fé, mas a minha fé não é a minha religião e não a religião. O indivíduo já não fala, não, é Deus, não, é o meu Deus. É uma atitude tímida, é uma atitude covarde, é uma atitude vergonhosa. Ele rebaixa aquilo que ele mesmo acredita. Ou seja, eu acho que não acredita muito, não. Eu prosseguirei mais um pouco, pegarei aqui outras frases. Abre aspas. Dessa atitude fundamental, seguem-se duas consequências imediatas. O âmbito da autossuficiência implica, de um lado, a autonomia da consciência moral, e, de outro, a revaloração dos bens deste mundo. Enquanto no século V, Santo Agostinho via com desconfiança os negociantes que traficavam e lucravam com o trabalho alheio, o homem liberal de hoje deve sacrificar o otium no altar do negotium. E já que este âmbito é autossuficiente, pois Deus não se intromete, possui as suas próprias regras, a moral cristã permanece reclusa em casa, enervada na moral de sua esposa, cuja honestidade ele custodia, e nada tem que ver com o mundo autossuficiente dos negócios. Então temos aqui também, ao tratar como algo individual, a fé e a verdade, ou seja, chega no extremo em que hoje em dia dizemos, ou menos dizendo, as pessoas costumam dizer, e isso está incorreto, que existe minha verdade, o que é uma contradição de termos. Existem as pessoas, claro, que chegam a desvencilhar-se. Então, em outras palavras, a pessoa cria uma dualidade. Ela fala, eu sou cristão, mas eu também sou tal coisa. Na minha vida cristã eu sou assim. Na minha vida de trabalho eu sou de outra forma. Ou seja, ela desvencilia a estrutura da realidade, ou digamos, a própria realidade em si, a verdade, de outros fatores da vida dela. O homem torna-se uma quimera. Pois bem, não acredito que eu tenha mais muito a proceder, até porque os liberalismos em si são muitos, eu não tenho como tratar todos, mas a base em geral deles é esta, e eu busquei pegar frases que de certa forma explicam pensamentos muito concundentes entre todas essas formas de pensamento. Refiro-me tanto aos liberalismos, que acabam entrando em uma questão totalitária no sentido humano do termo, tanto quanto os liberalismos que tendem para a libertinagem. Não, não preciso incluso dizer que o libertarianismo e demais doutrinas caem nisso também, porque partem dessa própria visão de liberdade. A estrutura inteira dessas doutrinas, ideologias, parte desta concepção modernista de liberdade. Então, meus caros, não sejam contra a liberdade, defendam a liberdade, mas a verdadeira liberdade, a liberdade cristã, ou, melhor dizendo, a liberdade cristã católica romana, única que existe, a mais perfeita e a mais verdadeira, e ninguém pode refutar isto. Estou satisfeito já com aquilo que eu trouxe hoje, e estou satisfeito com as palavras que trouxe ao vídeo. Peço perdão caso eu tenha cometido algum equívoco, por favor comentem, caso haja algum. Busquemos sempre ir corrigindo as coisas aqui no canal. Não se esqueçam sempre de comentar o que vocês gostam de ver aqui. Conheçam a nossa HQ de São Tomás de Aquino. Na descrição vocês vão ter o nosso canal do Telegram, lá vocês conseguem achar fácil. A Divisão Santa Cruz está produzindo uma HQ em quadrinhos da história e vida de São Tomás. Já atualmente tem 2 capítulos e a ideia é que mensalmente, se estiver dentro de nossas capacidades limitadas, sempre fique saindo novos capítulos da HQ. Então confiram, vocês podem gostar. Agradeço a todos que vieram até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e do tema tratado.
e teremos muitos vídeos futuros. Eu pretendo fazer um podcast sobre Platão para buscar fazer podcasts dando bases filosóficas mais concisas, né? Então eu estava pensando em começar com Platão, depois fazer um podcast sobre Aristóteles e ir puxando aos poucos para aqueles que não têm uma afinidade com a filosofia poderem pegar, porque eu tenho medo dos vídeos ficarem densos, eu tenho medo de o povo não pegar ou alguma coisa não ficar bem esclarecida, né? E outra coisa que me preocupa um pouco, que eu quero que vocês me digam se isso é problemático ou não, que eu tento deixar os meus vídeos de tal forma que os não católicos também consigam assistir, porque eu quero que eles possam compreender as questões de fé. Então, geralmente, né, eu tendo a não partir por dogmas de fé, eu tento nem sempre partir por afirmações papais ou decretos, mas sim muito mais pela razão natural. E eu pretendo manter esta linha, justamente porque eu quero que este público não católico que aqui está possa se converter, possa um dia comungar, possa um dia confessar semanalmente ou mensalmente, possa ter essa graça. Então, para aqueles que nos acompanham, gostam do nosso conteúdo, por favor, ajude-nos compartilhando. Se você realmente quer que mais pessoas conheçam isso, que podem ter acesso a isso, eu quero que esse conhecimento se espalhe, eu quero que vocês leiam bastante, se informem e, claro, busquem rezar todo santo dia. Quem não estiver com o terço em dia, que ponha o terço em dia. Se conseguirmos, vamos pôr o rosário em dia. E assim indo. Tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus. Noite, dia, não sei que horas vão estar assistindo o filme, mas enfim. Quero que estejam com bem, fiquem com Deus e salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Um bom descanso.